E aí, família tricolor, amigo, São Paulino, São Paulina, você amigo de outro que torce para outros clubes, que curte o canal, vamos aí com um boletim de notícias do São Paulo. Hoje, sexta-feira, gravando um pouco mais cedo, eu e Fagner, que já está por aí, como vocês podem perceber. Para você que não tem tempo de ver as notícias do São Paulo, para você que não aguenta mais assistir os programas esportivos que falam um pouco do nosso time, deixa eu fazer um resumo rapidinho das notícias de hoje, sexta-feira, porque eu conheço você, meu eleitorado, que vai para Gandaia, vai tomar cerveja. Hoje, de sexta-feira, é o vídeo que tem menos visualização, mas tudo bem, curta muito. O tiozinho vai ficar em casa dormindo hoje, porque eu já sou um velhinho cansado. Ó, vocês estão sabendo aí, o Hernani está fora da estreia. O São Paulo não conseguiu regularizar a situação dele. O Herbey lá tinha que liberar um documento, não liberou, demorou para liberar. O São Paulo só conseguiu regularizar o Hernandes para o segundo jogo, para a segunda rodada. Então, Nenê será o titular amanhã. E olha que curioso, o São Paulo, das 26 vagas para o Campeonato Paulista, o São Paulo registrou apenas 19 jogadores. Tem um monte de vaga em aberto aí. Alguns jogadores que fazem parte do elenco nem estão inscritos no Paulista, como o Rojas, que volta de contusão só no meio do ano. Lucas Cal também não está. E o Edmar, que o Jardine nem colocou o Edmar na lista. Disse que, como tem o Igor, o Léo e o Reinaldo, o Edmar fica de stand-by e tá liberado se quiser sair do clube. Quer dizer, aquele outro jogador que a torcida do São Paulo não suportava e a diretoria com o mesmo pensamento, que é difícil se livrar do Edmar, porque ninguém quer, já falei aqui, podia fazer a liquidação Black Friday de Edmar para ver se a gente consegue se livrar, mas está difícil. Diego Souza fez tratamento, estava com problema na panturrilha, deve jogar. O Volpe está confirmado. Outro cara que deve ser relacionado é o Carneiro. O Carneiro se recuperou daquelas contusões musculares lá que ele teve na Florida Cup. Tem aquele interesse do Nacional e do Penharol, mas o São Paulo disse que não recebeu nenhuma proposta. Outra novidade também, hoje é jogo rápido, hein? O Kaique acertou empréstimo com o Criciúma, a temporada 2019, fez exames médicos, deve ser apresentado aí na semana que vem. E muita gente queria ver, ele disse que é um jogador versátil, não teve oportunidades, mas um moleque aí que não teve oportunidades, que vai deixar o clube e vai para o Criciúma. Então, olha só, sobre o Mariano é o seguinte, saiu uma informação aí, o Galatasaray está pedindo só 5 milhões de euros pelo cara, fora o salário que é astronômico, as dificuldades, né, para o cara vir. Além do preço de 5 milhões de euros, que é muito caro, o salário dele no Galatasaray é fora dos padrões brasileiros, e ele foi escolhido o melhor lateral do campeonato turco, é muito valorizado. E apesar do Galatasaray não ter tá em dificuldades financeiras, como os vários clubes da Turquia, tá conseguindo fazer umas manobras financeiras para pagar os compromissos, inclusive o alto salário do Mariano. E outra coisa, o jogador não estaria interessado em voltar para o Brasil. Ele está muito acostumado com o Istambul, além do alto salário. Então eu acho que pela lateral direita dançamos, hein? Acho que por enquanto, pelo menos esse Mariano aí, dificilmente virá pelo preço alto, assustou a diretoria do São Paulo. Tem ainda a negociação com o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz saiu hoje umas informações do Santos aí, só para vocês saberem. O São Paulo está emputecido com a situação financeira do Santos. O presidente do Santos deu uma entrevista dizendo que a torcida pode esperar um ano dificílimo. O Santos passando por muitas dificuldades financeiras, talvez abra um caminho aí para a negociação do Vitor Ferraz, porque o São Paulo disse que deu uma entrevista dizendo que não sabia da situação financeira do clube, achou que fosse chegar e fosse contratar, ele tá enlouquecido, disse que telefona pro presidente do Santos 30 vezes por dia cobrando reforços. O Santos até agora só trouxe lá o meia esquerda deles, eu não lembro o nome, desculpa. Só esse meia esquerdo, camisa 10, tá perdendo jogadores, pode perder o Bruno Henrique pro Flamengo, tá numa situação muito difícil o Santos. Isso pode melhorar um pouco a expectativa da diretoria do São Paulo de trazer o Vitor Ferraz, oferecer uma graninha a mais para o Santos ali, que o Santos está desesperado por grana, mas aí fica também aquele impasse, né? O São Paulo está pedindo um jogador, o Santos não tem dinheiro para contratar. E aí vai vender um jogador importante como o Vitor Ferraz. Então, essa negociação ainda pode render alguns capítulos, se bem que eu acho que o Vitor Ferraz não vem. Se a torcida, a diretoria do Santos está preocupada em agradar o São Paulo e tentando trazer reforços e não está conseguindo por falta de grana, mesmo tendo um dinheiro bom aí entrando com a venda do Vitor Ferraz, eu acho que o São Paulo não vai abrir mão de um dos principais jogadores do Santos, segundo o próprio São Paulo. Em todo caso, estou de olho. Seguimos com a nossa eterna maldição da lateral direita, que não conseguimos arrumar um jogador titular. Nossa, eu fiz um texto para o Esportista, depois você dá uma olhadinha lá, o site está na descrição, sobre a nossa maldição da lateral direita. Eu fui pesquisar uma lista de laterais, tem cada nome lá, são mais de 15 nomes que não deram certo. Desde Pires, Douglas, que foi pro Barcelona, lembra? Aí Regis, um monte, uma decepção atrás da outra.
Na verdade, nos últimos anos, São Paulo teve o Cafu, Cicinho e o Ilcinho, os nomes mais ou menos ali que jogaram, os nomes bons que jogaram, que a gente pode contar como laterais bons. O resto, nesses anos todos, é uma lista enorme. Se você quiser dar uma conferida lá, aliás, o site está com uma promoção bacana, depois você, baratíssimo, tem promoção, cupom, caramba, dá uma olhadinha lá. E a lista é tenebrosa de laterais que deram errado, é impressionante a zica dessa posição que a gente sofre, e realmente eu não sei onde isso vai parar. Por falar em lateral direito, tem umas novidades aí do Militão, tem um acordo verbal com o Real Madrid. O São Paulo está esfregando as mãos, literalmente, porque a negociação giraria em torno de 50 milhões de euros, equivalente a 213 milhões de reais, e o São Paulo teria direito a receber quase 29 milhões, 21 milhões referentes aos 10%, que ainda pertence ao São Paulo, e ainda aquela cláusula de clube formador, né? Mais 7 milhões e meio, por causa de ser clube formador, tem direito a 3,5% da venda. O Militão teria muito requisitado. O Militão foi o último lateral direito que jogou razoavelmente bem, mas é que era fraquíssimo no apoio, porque jogava improvisado. Agora jogando como zagueiro, despertou interesse aí do Real Madrid, o gigante. Se essa negociação for confirmada, o São Paulo fatura uma grana aí em cima do Militão. Sobre o David Neres, que também é uma negociação que o São Paulo ganharia uma grana, o Ajax rejeitou a proposta do clube chinês, um valor equivalente a 183 milhões de reais, disse que o São Paulo receberia um retorno mais ou menos de 43 milhões de reais. O Ajax negou a proposta, disse que o David Neres não sai nessa janela de transferência, então a diretoria, que também estava esfregando as mãos para o David Neres, vai ter que esperar mais um pouco. E para finalizar, o seguinte, falar da Copinha, muita gente me pergunta aí, vocês viram, o São Paulo conseguiu a classificação no sufoco ontem, venceu o Cruzeiro nos pênaltis, uma partida emocionante, 1-1 no tempo normal, depois 6-5 na cobrança de pênaltis. O goleiro Thiago Couto brilhou, fez grandes defesas, e aí o menino Cássio, hein, foi bater de cavadinha, não entendo, juro por Deus. Muita gente fala, comentou comigo nas redes sociais, o que eu achava do cara bater um pênalti de cavadinha. Eu acho o seguinte, Cássio, só um conselho, se você quiser aceitar, você aceita. Eu acho que isso é muito novo para meter essa marra aí de cavadinha. Cavadinha, quem dava era o Djalminha, quem dava era o Marcelinho Carioca, jogadores consagrados. E mesmo assim, você viu o Pato, foi numa cavadinha contra o Grêmio lá, quando ele jogava pelo Corinthians, saiu pela porta escorraçado pela torcida. Então, sei que eu se fosse empresário desses moleques aí, eu falaria o seguinte, uma coisa é você ter personalidade, você ir pra cima do zagueiro, você mostrar o seu talento, sua capacidade, isso é uma coisa que eu acho legal, sempre elogiei aqui. O cara que rabisca, que vai pra cima, que não tem medo, que tem personalidade. Agora, cavadinha, numa quartas de final de Copa São Paulo, você que tá começando a carreira, se o São Paulo perde esse jogo, você fica marcado não só pra torcida, você fica marcado entre os seus companheiros, você fica marcado com o treinador, você queima seu filme, você incinera seu filme de fazer uma gracinha, de bater um pênalti de cavadinha. Pô, bate com segurança, treina, bate com segurança e resolve o problema e classifica o São Paulo. Graças a Deus, o goleiro do São Paulo estava numa noite inspirada e pegou o pênalti. Você não fala, ranzinza, chato, rabugento. Eu sou mesmo. E ainda mais com o moleque da base que tem que controlar. E muita gente fala, eu falo, inclusive, muitos torcedores pensam como eu, que esses meninos de Cotia são muito mimadinhos, muito criados no carpete, tem tudo do bom e do melhor, empina a pipa no ventilador. Então, eu acho que se eu fosse técnico, alguém das categorias de base do São Paulo, eu dava uma dura nesse menino aí, nesse Cássio, que bateu um pênalti de cavadinha, é pro seu bem, a gente quer que você brilhe, mas não pode já meter essa marra logo cedo, sem ter conquistado absolutamente nada, sendo apenas jogador das categorias de base. Então eu fiquei indignado quando eu vi, graças a Deus classificou, porque senão a gente estaria falando muito mais de você aqui e falando negativamente de você, menino Cássio. Cresça então, aprenda a bater pênaltis com segurança depois, quando você for um jogador consagrado, ter faturado vários títulos pelo São Paulo, ter conquistado muito na carreira, aí você pode arriscar bater um pênalti de cavadinha, tá bom? Essa é só a minha opinião. Por favor, respeite e, se você quiser, pode deixar a sua também. O São Paulo pega agora o Guarani, uma das sensações da Copinha, que eliminou uma outra sensação, que era o Figueirense, que havia eliminado o Palmeiras e o Flamengo. Então vai ser um jogaço na semifinal, na terça-feira, em Araraquara. A Federação Paulista, pelo menos até a hora que eu estou gravando esse vídeo, ainda não havia definido o horário da partida. Então está encaminhando aí para uma decisão. O Corinthians está muito forte também, hoje pega o Grêmio. Então realmente essa Copa São Paulo, que será decidida no dia 25 de janeiro, como é tradicional lá no Pacaembu,
É muita expectativa em relação à molecada do São Paulo, a gente torce, só que sem cavadinha na hora do pênalti, hein? Por falar nisso, o Corinthians levou o elenco do Visão Celeste, repetindo a atitude do Palmeiras, para conhecer a arena, pagou as passagens de volta. Eles são de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. Outra sem elogia do Palmeiras, lógico que eu vou elogiar do Corinthians também a atitude. Imagina para esses moleques aí, que vêm de longe, conhecer São Paulo, uma competição de nível tão importante como é a Copa São Paulo. Conhece o estádio do Corinthians, joga contra o Corinthians, conhece o estádio, recebe presentes, passagens de volta. Parabéns à atitude do Palmeiras que fez isso lá com o Galvez. E parabéns também à atitude da diretoria do Corinthians que fez isso com o time do Visão Celeste. Aí vão falar, imitou o Palmeiras. Pô, mas aí, se faz é porque faz, se não faz é porque não faz. Então, como eu elogiei a atitude do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, achei muito bacana, também elogiei a atitude do Corinthians, eu acho que é muito legal. Até serve como incentivo para esses clubes aí, para essa molecada que tem o sonho de ser jogador de futebol. Então eu achei muito bacana a atitude, meus parabéns. Agora o São Paulo não precisa repetir, não precisa fazer igual, porque vamos focar agora na fase final do campeonato, depois que acabar, a gente vê aí, se pode fazer um esquema parecido, mas como Corinthians e Palmeiras já fizeram, eu acho desnecessário que o São Paulo faça, certo? Encerrando o nosso vídeo de hoje, vamos para o tradicional momento do Maguila, que o tiozinho Alzheimer esqueceu no vídeo de quarta-feira. Um abração pro... Desculpa, Samuel Henrique de Curitiba, no Paraná, Luciano Figueiredo de Catolé da Rocha, na Paraíba, Flávio Silva de Campos do Jordão, aqui em São Paulo, Alexandre dos Santos para a esposa Aline da Vila Maria, aqui na Zona Norte de São Paulo, pertinho de casa, e para o Jefferson Pinheiro de Teresina, no Piauí. Lembrando a você que amanhã tem jogo do São Paulo, extremos do Campeonato Paulista, um torneio que não conquistamos desde 2005, 7h30 da noite, no Pacaembu. Estarei lá, consegui meu credenciamento, graças a Deus. Primeiro jogo do São Paulo, já estarei lá e consegui escapar da escala de plantão do SPT. Obrigado, chefia, que me deixou de fora dessa. Então, amanhã eu volto, depois do jogo, eu vou lá no Pacaembu. Acabou o jogo, eu volto para casa correndo, gravo o vídeo, espero você, espero sua companhia, espero gravar um vídeo feliz da vida com uma vitória do São Paulo na estreia do Campeonato Paulista, certo? Confira lá o site O Esportista, vou me despedindo de vocês, curta muito sua sexta-feira, fiquem com Deus, Fagner também, eu volto amanhã depois do jogo, forte abraço e tchau!